Bom, eu tentei gravar esse vídeo milhões de vezes, mas eu quero que passar uma coisinha rápida sobre a administração pública, né? Sobre os atos administrativos. É para nós lembrarmos que os atos administrativos, eles são regidos por princípios fundamentais. Esses princípios são cinco. Cinco princípios que nós vamos lembrar de forma fácil, né? Aí aqui é um breve resumo. Enfim, o primeiro princípio é o princípio da legalidade. Eu gostaria de marcar aqui. O L. O princípio da legalidade, ele diz que a administração pública só pode fazer aquilo que já está prescrito em lei. Em contrapartida, a iniciativa privada, ela faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, você vê a diferença? A administração pública, na realização dos atos de suas funções, atos administrativos, só pode fazer aquilo que está prescrito em lei, nos limites da lei, né, conforme estabelecido. E o que for fora disso se torna um ato ilegal quando nós estamos falando de direito público, certo? O segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Aqui, para ficar visível, né? O princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele é dividido em duas pequenas classificações para a gente entender ele melhor de forma abrangente. A primeira é que há de haver isonomia entre os particulares, né? Que são usuários, um tratamento isonômico aos usuários do serviço público, né? Por parte da administração pública. Isonômico, impessoal, de modo a não beneficiar ninguém e também nem rejeitar ninguém, mas tratar todos de forma igualitária. A segunda vertente é de que a administração pública ela não pode exaltar uma figura pública, por exemplo. Porque, na verdade, os atos da administração pública são feitos em nome da administração, claro, por seus representantes. Contudo, você não pode, por exemplo, dizer, fulano de tal, numa propaganda do Estado, foram construídas tantas maternidades por fulano de tal. Isso não pode, entendeu? A administração pública, aí ela vai ter que se eximir, né, de estar usando a imagem de alguém, símbolos, ou dentre outras coisas, né, para tornar isso bem pessoal. Claro, o candidato ele pode falar das suas realizações em sua campanha eleitoral, com seus recursos eleitorais, mas jamais com os recursos do Estado dessa outra forma. Então, a gente tem o princípio da impessoalidade. O terceiro já está até marcadinho aqui, é o princípio da moralidade. Terceiro princípio, moralidade. O princípio da moralidade quando a gente fala de moralidade, a gente fala de ética, né? Princípios éticos, da boa-fé, e dentre outras qualidades, né? Relativas à moral. Enfim, é um pouco meio autoexplicativo, né? O princípio da moralidade. Mas, por exemplo, um exemplo básico é que a gente pode ter um ato administrativo formalmente legal, né? E não é legal de ser bacana, mas é legal dentro dos parâmetros da lei, mas com seu conteúdo não seja ético, seja imoral, que vá contra o bom andamento do ato administrativo, com boa fé, entendeu? Dentro dos parâmetros que se espera. Eu posso usar um exemplo de que de um ato imoral é você usar de recursos públicos para atingir outras finalidades ou extrapolar no uso dos recursos públicos
de maneira irrazoável e só tenta, dentre outros princípios, o princípio da moralidade, e tem muitos outros exemplos, certo? Então, o terceiro princípio é da moralidade. Quarto princípio. Quarto princípio é da publicidade. Publicidade, porque os atos administrativos são públicos, ou seja, qualquer cidadão pode ser informado sobre os atos da administração pública. É claro, esse não é um princípio absoluto, ou seja, ele é relativo. Sendo relativo, comporta exceções, e as exceções são os sigilos, né? Que no caso a gente pode ter dois tipos de sigilo. Na defesa do Estado, do interesse público, ou para resguardar também direitos inerentes à pessoa, como por exemplo a imagem e a honra. Aí os atos administrativos se valem do sigilo, mas em regra os atos administrativos são públicos, né? E a gente vê isso muito nos tribunais. Você quer acessar determinado tipo de processo, quando você quer determinadas informações, por exemplo, numa delegacia ou em uma outra repartição pública. Esse foi o quarto princípio, publicidade. E a gente tem agora o quinto princípio, é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência é muito simples, autoexplicativo, né? O princípio da eficiência requer que a administração pública faça tudo da menor maneira, objetivando os melhores resultados. Fazer do melhor jeito para alcançar o melhor resultado. Isso que deveria ser. Esse princípio ele não é tão respeitado, mas devia nortear os atos da administração pública. Então a gente tem aqui 5 princípios. Se você notar, as iniciais de cada princípio formam uma palavra, LIMP. E aí vai o link para você memorizar. Quando se falar de atos administrativos, você lembra quais são os princípios que regem os atos administrativos. O que a administração pública está precisando? De uma limpeza, limpe. E aí você vai relacionar cada letra, né? E você pode usar a palma da mão como uma simbologia para lembrar, com os princípios, como o L sendo legalidade, o I impessoalidade, o M moralidade, o P publicidade e o E a eficiência, né? Então a gente tem aí 5 princípios de direito administrativo, né, para lembrar. Esses princípios eles estão prescritos no artigo 37, caput da Constituição Federal, caso você queira dar uma olhada. Então, para que a gente não esqueça mais, né, falando de direito público e atos da administração pública, nós sabemos que eles são regidos por 5 princípios. O LIMP, que nada mais é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e o último, que é a eficiência. E aí nós temos os 5 princípios norteadores da administração pública e que vai te servir algum dia, nem que seja no seu dia a dia, para estar verificando casos concretos, né, da aplicação de respeito desses princípios na prática, quando não em algum concurso público ou prova, e isso vai te engrandecer, né? Isso aí é direito administrativo, princípios dos atos administrativos.